Olá, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da Melk Balneário Camboriú nessa noite. Hoje o nosso estudo ele vai ter uma dinâmica, um formato um pouco diferente. Eu sei. O que nós gostamos desse momento do estudo é poder termos a interação, poder conversar a partir das perguntas, dialogar e trocar, a partir dos comentários, experiências e aprender juntos. Isso é o que faz o estudo bíblico tão especial e é uma das ênfases que a gente tem dado também nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas programações online e de isolamento, Então nós gostaríamos de ter também exatamente esse tempo de interação. No entanto, para hoje à noite nós temos duas situações. Uma delas, eu tenho um compromisso hoje, um casamento, o casamento do Damian e da Marília. Os dois hoje à tarde, eles casaram já. Quando você assistir esse vídeo aqui, eles já casaram, tanto no civil quanto uma cerimônia religiosa vai estar acontecendo, onde eles vão receber a bênção de Deus para a união matrimonial deles. E a gente gostaria muito, entende que é muito importante também estar com o casal e com a família deles nesse momento. A segunda razão pela qual esse programa está sendo gravado é que nos últimos dias o provedor de internet aqui da Melk BC, ele tem estado bastante instável. Tanto é que no culto, No culto a intenção era fazer a transmissão ao vivo do culto e não foi possível. O culto foi gravado e depois nós compartilhamos o culto aí com toda a comunidade, o culto gravado. E hoje, com o estudo bíblico, nós vamos fazer da mesma forma. Por isso, peço a sua compreensão e nós vamos fazer assim. Eu vou fazer uma breve introdução hoje, vou lançar algumas perguntas e semana que vem nós vamos dialogar sobre as perguntas, sobre os assuntos, aí as tarefas que eu vou deixar para vocês, então, no estudo bíblico de hoje. Eu gostaria, então, de convidá-lo para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que com sua graça e misericórdia o Senhor também nos alcance onde nós estamos. Senhor, precisamos da sua presença, precisamos da sua palavra, precisamos da sua graça também nas nossas vidas. Concede, Senhor, que também diante de Ti possamos estar certos e convictos do que Tu queres de nós. Diante de Ti também sejamos desafiados diante dos nossos pecados, diante dos nossos ídolos, de abandonar tudo e humildemente e confiadamente seguir somente o Senhor. Pedimos-Te perdão pelas vezes que afastamo-nos de Ti e viramos as costas para Ti. Pedimos que o Senhor nos restaure, pedimos que o Senhor nos coloque no caminho certo, que o Senhor edifique a nossa vida de acordo com o seu bom propósito. É isso que pedimos e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. O estudo bíblico dessa noite, ele se encontra no livro de 1 Reis, o capítulo 18, e nós vamos dar uma olhada nos versos 20 até 40. É interessante, Nós estamos estudando a história do profeta Elias e me chamou a atenção um detalhe. A história de Elias é marcada por encontros. Sim, há diversos encontros aqui de Elias com outras pessoas, com outras situações. Em primeiro lugar, nós temos o encontro de Elias com Acabe no capítulo 17, onde ele anuncia a seca por causa da idolatria, tanto do Acabe e da Jezabel, sua esposa, quanto de toda a nação de Israel. E aí nós temos o encontro de Elias com corvos, mandados pelo Senhor Deus que o alimentam. Quando seca a água do riacho, ali onde o Elias estava escondido, Elias se encontra com uma viúva
Uma viúva que tinha apenas um filho, um homem, né, que era um menino ainda, mas era o seu consolo na vida. Depois disso, Elias se encontra com esse menino, só que morto. Encontra a viúva no seu desespero porque o menino tinha morrido. Em seguida, Elias se encontra com Obadias. Obadias, o administrador do palácio de Acabe, mas também um homem fiel a Deus, um homem temente ao Senhor. E por fim, Elias se encontra então com Acabe, e Acabe vai dizer: Elias, você é o perturbador de Israel, é por tua culpa que está acontecendo tanta desgraça, essa fome, essa seca e tal. E aí Elias vai dizer: Acabe, não é bem assim, o perturbador de Israel, o causador de todos esses problemas é você e sua família. É a tua casa aí que tem trazido a idolatria para dentro da nação de Israel. E hoje nós vamos ver que o problema não era só com o Acabe. O Acabe, sim, ele era quem influenciou a nação, mas a própria nação, o próprio povo se afasta. E hoje o encontro de Elias é com o povo de Israel. E ali o povo de Israel precisa se encontrar com Deus. Elias se encontra com profetas de Baal, profetas daquele ídolo que eles estavam seguindo, mas principalmente Elias se encontra com o povo de Israel. Vamos ler esse texto, então, 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, o capítulo 18, dos versos 20 até o 40. Ali nós encontramos a seguinte leitura, a seguinte palavra, dizendo: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro, vão ficar cocheando, pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O que você disse é bom. Está aí um bom jeito, de saber em qual Deus nós podemos confiar. Verso 25, continuando, Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Ali, quando Elias está zombando, ali ele até dizendo, quem sabe, ele até está dizendo, no original, diz, quem sabe ele foi no banheiro. Está ocupado, está no banheiro. Então Elias está sendo bastante irônico aqui com esses profetas. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó,
a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Só um detalhe aqui. Talvez você se lembra, você que acompanha a história aí do povo de Israel, aqui nessa época, a nação de Israel havia sido dividida em duas. Já não eram mais 12 tribos. As 12 tribos se dividiram. Judá e Benjamim ao sul ficaram como Reino do Sul ou Reino de Judá. E as demais tribos ao norte ficaram sendo conhecidas como o Reino do Norte ou o Reino de Israel. Mas aqui Elias traz já uma profecia daquilo que Deus estava pretendendo fazer com o seu povo. Ele reúne novamente 12 pedras, não só as pedras do norte ou as pedras do sul. É a nação inteira, é o povo completo de Deus, que depois no Novo Testamento é indicado pelos 12 apóstolos, né? Então, ele diz: seu nome será Israel. Verso 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual podiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Isso quer dizer que era bastante fundo. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Verso 34, façam-no novamente. E disse eles, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Reparem, fazia 3 anos que não chovia. E eles têm que buscar água. É interessante, no Elias não vai buscar, ele convoca o povo. O Elias chama o povo para prestar culto. Não é o profeta, não é o sacerdote, não é o pastor, não é o missionário que faz a igreja, que faz a meuque. É o povo que é chamado a juntos a prestarem culto a Deus, a se dedicarem a esse Senhor. A se juntarem, há quem dirige, há quem traz a palavra, mas é o povo junto que é chamado a prestar culto ao Senhor. E eles têm que fazer um belo de um trabalho, Eles tinham que achar água, encher as 4 jarras de água, descer o morro, subir o morro, e de novo, e mais uma vez. 3 vezes eles fizeram isso. E aí a água estava escorrendo, né? Verso 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Veja a diferença com os profetas de Baal e agora a oração do Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente e o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa era a grande pergunta, né? Quem é Deus? Então sigam esse que é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Até aqui o texto de hoje. Só ainda um detalhe aqui sobre a oração, né? A diferença entre as orações. Oração não é manipular a Deus. Fazer uma porção de coisas, orar de um determinado jeito ou com determinadas palavras para dessa forma determinar a Deus. Que absurdo que nós ouvimos por aí. Quantas vezes
se fala de que é preciso determinar as coisas para Deus. Que absurdo, é Deus quem determina e não nós. Nós oramos ao Deus único e verdadeiro. E aqui não é para que se mostre que Deus é capaz de fazer fogo assim e assado, mas a razão, o objetivo, o propósito disso é para que o povo veja que o Senhor é Deus e para que o povo se volte para esse Deus. Então, até aqui a leitura desse nosso texto, né? A primeira tarefa de vocês, aquela tarefa, aquele diálogo que a gente sempre tem. Eu quero ouvir as coisas que chamaram a atenção de vocês. Eu aqui destaquei algumas. Nós temos muito mais coisas aí nesse texto, muito mais detalhes, perguntas, dúvidas, situações que nos espantam. Leia de novo esse texto em casa durante a semana e semana que vem nós vamos conversar sobre esse texto. Eu quero ouvir aí de vocês detalhes, comentários, coisas que chamaram a atenção de vocês sobre esse texto. Eu quero destacar algumas coisinhas aqui. Ídolos, naquela época e hoje em dia, eles não ouvem e não fazem nada. É isso que os profetas de Baal experimentam, é isso que o povo experimenta olhando para esse texto. O povo imaginava que o Baal poderia ter aí algum poder, né? Era o Deus Sol também, era ele que dava trovões e relâmpagos e tal. E então eles imaginavam que o Baal poderia realmente fazer isso. Sabe, muitas vezes nós também experimentamos isso, que imaginamos que as coisas que fazemos, os bens que temos, os objetivos que temos, os sonhos que temos, eles vão nos dar realização, prazer, felicidade, paz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, somente estar na vontade de Deus é que quando obedecemos ao Senhor, quando andamos no Senhor, é que experimentamos que andar com Jesus é a melhor coisa para a nossa vida. É aquilo que nós precisamos, é aquilo para o qual nós fomos feitos. Em Romanos 12, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqui o não se amoldar aos padrões do mundo, que é o nosso culto racional, é o culto que dá para entender, não quer dizer que não tem emoção no culto, na adoração, né? A gente está com o corpo todo ali, com a vida inteira ali, tem emoção, tem razão, né? Mas racional é que é compreensível, né? E não se amoldem ao padrão do mundo e vocês vão experimentar e comprovar que a vontade de Deus é santa, boa, perfeita e agradável. Então, os ídolos, seguir a ídolos só nos fazem mal. Os sujeitos lá se cortam todo e não têm aquilo que eles querem. Tantas outras coisas podem ser idolatrias na nossa vida. Pode ter coisa bem ruim, bem feia, aqueles pecados abomináveis assim, mas também podem ter pecados muito bem pintados assim, pecados enfeitados. Ninguém diz, nossa, isso aqui é algo que está te afastando de Deus, porque a sociedade não condena. Mas quando alguma coisa está te afastando do centro, está te afastando do Senhor, aquilo é pecado, porque você não confia mais em Deus e confia naquela outra coisa. A segunda questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o Elias ele desafia o povo. Eu disse que o encontro aqui do Elias não era com os profetas. Os profetas fazem parte aí da história, eles se encontram junto. Mas o encontro de Elias é com o povo, porque o povo precisa se encontrar com Deus, com o Senhor. E tem um detalhe aqui no texto que o Elias diz, escolha, vamos ver quem é Deus, se é um ou se é outro. Se é o Baal,
então vocês têm que seguir o Baal. Se é o Senhor, então vocês têm que seguir o Senhor. Só que o povo não respondeu nada. E a minha pergunta para vocês, esse vai ser o tema do nosso diálogo também, aquela primeira pergunta, né, que a gente faz normalmente antes de ler o texto. Por que é importante tomar uma decisão sobre que Deus iremos seguir? Por que é importante tomar uma decisão sobre que Deus iremos seguir? Por que é importante tomar essa decisão? Ter certeza da sua salvação, fazer parte do processo de salvação. Aqui não, o que isso significa? O que isso significa tomar uma decisão? Eu vou repetir a pergunta de novo. Por que é importante tomar uma decisão sobre que Deus iremos seguir? A história toda ela acontece por causa disso, por causa da necessidade que o povo de Israel tem de tomar uma decisão. Israel dizia assim: nós sabemos que o Senhor existe, nós sabemos que Deus existe, é verdade, eu sei que tem um Deus lá no céu, eu sei inclusive que Ele mandou Jesus, o seu Filho, agora na Páscoa, né? Eu não acredito no coelhinho. O coelhinho é bonitinho, os ovinhos, tal, isso tudo tem seu significado também, bonito e ok, mas eu sei que Jesus morreu lá na cruz para me dar a salvação, mas o que eu faço com isso? E essa é a pergunta aí que o texto ele nos exige tomar posição. Não dá para ficar em cima do muro. Por isso Elias não faz o culto sozinho, o Elias convoca o povo para fazer o culto. Convoca o povo para dizer: eu quero isso para a minha vida. E aí decidam quem vocês vão seguir. Semana que vem, e essa é a terceira tarefa, ela faz parte já da segunda tarefa. É uma tarefa mais difícil. Eu não vou dar pistas, mas ela se encontra no Novo Testamento. Nós temos algumas passagens bíblicas, os textos bíblicos que nos falam sobre certeza da salvação. Como nós podemos ter certeza da salvação? Que palavras bíblicas nos dizem aí, nos falam sobre essa certeza aí? Como nós podemos então ter certeza da salvação, né? Ter certeza da decisão que tomamos por Jesus Cristo. Eu quero concluir, o nosso texto ele termina com a oração, né? Um pouquinho antes do final aí, a oração do Elias, para que o povo saiba que eu sou o teu servo, que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, é o verso 36, né? E aí ele diz ainda que eu fiz todas essas coisas por ordem tua. Ou seja, para que o povo saiba que existe Deus, para que o povo reconheça a palavra do profeta, para que o povo perceba que a grande questão não é a seca ou a fome. A grande questão, o grande problema do ser humano não é doença, não é fome, não é a pandemia, não é tristeza, desânimo ou alguma coisa assim. Não é a morte, não é luto, não é nem mesmo a nossa própria morte. Mas o grande problema se chama pecado. A Bíblia, ela usa essa palavra para nos explicar qual é o grande problema, o afastar-se de Deus. E aí todas essas coisas que aconteceram, né, o caos, como a gente falou na semana passada, né, que veio, que aconteceu, que surgiu, toda a fome, o desespero, eles foram meios usados por Deus para que o povo perceba
como diz o profeta Jeremias, que eles abandonaram o Senhor, a fonte da água viva, e cavaram para si cisternas furadas, poços furados, rachados, que não retêm água. E se tem água, é veneno que tem ali dentro, que só faz mal. Então, muitas vezes também as coisas que acontecem na nossa vida, uma doença, problemas, necessidades, situações que nós às vezes causamos para nós por causa de vícios, pecados, isso tudo também é uma oportunidade para nós chegarmos até Deus e resolvermos o grande problema da nossa vida, que se chama pecado, que se chama afastar-se, virar as costas para Deus. E esse problema, o pecado, ele só é resolvido na pessoa de Jesus Cristo. Uma pergunta final, e essa não precisa responder para mim, mas essa você precisa responder para Deus. O que está no centro da tua vida? Quem está no centro da tua vida? Amém? Responda essa pergunta pessoalmente também para Deus em oração. Eu vou repetir as 3 perguntas e depois nós vamos orar, As 3 tarefinhas para vocês. A primeira delas: o que chamou a atenção para você na leitura desse texto? 1 Reis 18, 20 até 40. A segunda: por que é importante tomar uma decisão sobre que Deus iremos seguir? E uma ali no meio, se você conseguir encontrar passagens bíblicas que nos falam sobre isso, que nos falam sobre certeza da salvação, sobre essa necessidade. E em terceiro lugar, a terceira pergunta, que essa é a que você deve responder para você mesmo, Tarefa pessoal, agora não precisa responder para mim. O que ou quem está no centro da tua vida? Quem é o teu Deus? Qual é o Deus que você irá seguir? Gente, eu desejo a vocês um abençoado tempo de estudo, de reflexão aí nesse texto. Pode voltar ao vídeo, assistir de novo, ouvir, Vale a pena aí para de repente refletir um pouquinho mais nessa passagem bíblica. E semana que vem a gente se encontra de novo. Vamos dar uma aprofundada aí nessa passagem tão especial. Eu quero ainda orar com você sobre isso que nós ouvimos, sobre isso que nós estamos refletindo aqui, também trazer diante do Senhor todos os nossos pedidos aí. Eu não vou citar nominalmente agora, porque não tivemos os comentários aí online, mas eu quero orar ainda por cada um de nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo tempo que a Tua Palavra vem até nós. Nós te agradecemos porque essa Palavra nos desafia a nossa vida, desafia a olharmos para nós mesmos, desafia-nos a te seguirmos em primeiro lugar na nossa vida. Mostra também, Senhor Deus, onde não estamos te seguindo. Mostra, Senhor, onde nós nos afastamos de ti. Mostra, Senhor, se estamos correndo atrás de outros ídolos, de outros deuses na nossa vida. Senhor, nesse momento também eu quero aproveitar e trazer na tua presença todas as situações que nós, familiares, amigos, conhecidos nossos passam. Senhor, os dilemas humanos são tantos, tão grandes, e nós queremos trazê-los diante de Ti, porque podemos clamar a Ti e trazer o que nos pesa e trazer também todos queridos e conhecidos da nossa comunidade, familiares e demais conhecidos na Tua presença, Senhor. Assim como o povo foi convidado pelo Elias para fazer parte do culto, fazendo a sua parte, trazendo a água até o altar, sendo incluído no culto, assim também nós somos incluídos, Senhor Deus, trazendo cada um de nós os seus pedidos, trazendo as nossas intercessões, não só por nós, mas por outras pessoas, trazendo também, Senhor Deus, na Tua presença a nossa vida como um culto racional, sendo um culto, sendo igreja no nosso dia a dia, vivendo a nossa vida de fé também. Senhor, e não por último, nós queremos confessar-te o nosso pecado, pedir-te perdão
e rogar que o Senhor mesmo venha a cada um de nós, restaure a nossa vida e nos fortaleça no caminho contigo, para não andarmos cocheando, pulando de um lado para o outro e seguirmos verdadeiramente aquele que é Deus, seguirmos verdadeiramente a Ti, ó Senhor. É o que eu oro e peço por mim e por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu desejo então a cada um de vocês uma boa noite, um abençoado aí final de quarta-feira, né? Abençoada semana para vocês. Até mais.